Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa live hoje. Doutor Luiz Fernando. A gente vai conversar sobre por que estudar sobre os traumas. Bom dia, Luiz. Bom dia, como é que tá, Josiane? Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo certo também, tudo certo também. Que bom. Então, estamos aqui ansiosos para a gente iniciar nosso bate-papo hoje, né? Sobre Ótimo. traumas. Que seja proveitoso a todos, né, Josi? Sim, eu acho que é um tema, talvez, que muitas pessoas já ouviram falar, mas talvez tenha muitas ideias errôneas ainda sobre esse tema, né? Eu acho que é importante a gente conversar, esclarecer, ouvir as dúvidas das pessoas, né? Uhum, ótimo, com certeza. Eu estava aqui revendo as anotações que eu fiz para hoje e, né, relendo também sobre trauma, né, tanto na infância quanto na vida adulta, e o quanto isso Uhum. ainda eu acho que vai ser falado, né, muito, né, Josi? Diante de tanta coisa acontecendo, né, da pandemia, né, enfim, guerra. Eu acho que é um assunto que tá em voga agora, né? Sim, eu acredito que sim, porque infelizmente a gente está vivenciando muitas tragédias, né? E isso acaba, para algumas pessoas, tendo a afetar de formas diferentes, como um evento traumático, né? Uhum. Ô, Mas, Josi, oi. eu tô com inveja dessa tua luz aí. Tá radiante, ficou muito boa aí, né, essa luz da tua câmera aí. Eu coloquei uma luz especial hoje aqui para nossa live. Estou Poxa, testando aqui os equipamentos. eu vou ter que comprar uma dessa para mim, porque olha, eu olho para baixo e eu vejo a minha imagem escurinha. Assim, parece que eu tô numa É, toca. facilita, viu, Luiz? Eu acho que facilita. Acho que é uma boa aquisição. Ótimo, ótimo. Vamos fazer isso. Vou dando bom dia aqui para o pessoal, a Karine que está aqui, a Silvana. A gente fez uma lista VIP, né? Então vamos Uhum, chamando o pessoal para vir para cá, para nossa live, para a gente conversar. Já temos 14 pessoas. uhum. A Tânia, que é minha aluna, também está aqui. Algumas alunas de psicologia lá Legal. da ACE, estão participando. Ó, a Ludmila, bom dia, Ludmila. Inclusive Bom ela dia, que. Juliana, também. Aí tem meus queridos seguidores também estão aí. Eu já vi uma galera conhecida aí. Ai, que bom. O pessoal lá Bom. de psicologia que começou a movimentar para a gente conversar sobre esse tema aí, Uhum, traumas, né? Ânsia e traumas na vida adulta. Eu acho que, ótimo. Luiz, você poderia se apresentar um pouco, falar da tua experiência para a gente, enquanto isso a gente vai aguardando o pessoal que está chegando do nosso grupo lá. Uhum. Bom, meu nome é Luiz Fernando Medeiros, eu sou médico psiquiatra especialista em infância e adolescência e não atendo objetivamente somente traumas, né, mas faço parte de grupos de atendimento tanto a crianças com autismo, né, e outras condições também que são presentes na infância e adolescência. Mas quando a Josiane me convidou para conversar sobre esse assunto, eu me senti muito honrado, porque eu sei que a Josi trabalha muito com isso, e eu sei que a Josi leva muito a sério essa questão do trauma e da influência que isso tem no comportamento humano, e acho que isso é um bom bate-papo para a gente poder conversar, né, sobre o quanto isso pode influenciar, né, no nosso dia a dia, nos atendimentos, independente de quem trabalha somente com isso ou não, né. Hoje a gente sabe que o trauma reflete
em outros transtornos também, e isso tudo está misturado, né? A gente fala que não, isso não está embaladinho como os livros nos falam, né? Isso está bem mesclado ao longo dos pacientes e das pessoas que a gente acaba atendendo. Josi, mas conta um pouquinho sobre a tua formação, porque eu acho que tem bastante gente aqui que ainda não te conhece. Bom, eu sou psicóloga, então, né? Me formei em Londrina em 91, então já tenho 32 anos aí de experiência, na área clínica. E a minha trajetória também acadêmica foi fazer o mestrado e doutorado na USP em Ribeirão Preto. E eu tive a oportunidade de fazer a tese, aí, tanto o mestrado e doutorado, estudando filhos de alcoolistas, que convivem, né, num ambiente bastante estressor e que também a gente pode identificar várias situações traumáticas nesse ambiente que eles convivem. E atualmente no consultório eu atendo tanto crianças que convivem nesse ambiente quanto adultos também. E tenho a experiência na área acadêmica, né, de lecionar a disciplina de psicopatologia. Até já vou dizer assim, um bom dia para alguns ex-alunos que estão aqui, a Paula, que é muito querida, que também está aqui, que já deu um bom dia para nós. É bem gratificante estar aqui conversando com vocês também, revendo todos os alunos que a gente tem no dia a dia. Esse ano a gente voltou presencial, que é uma coisa boa também, né? E em função da as aulas também, na área acadêmica, eu fui fazer o pós-doutorado também aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí estudando um pouquinho mais a saúde mental e infantil. E sempre voltado para esse contexto familiar, o quanto que é importante infelizmente, o quanto que também o ambiente familiar traz situações aí estressoras, né, e acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento aí do transtorno de estresse pós-traumático ou outros transtornos também. Antes da gente começar, Josi, só quero dizer que eu tô com uma camiseta aqui muito legal da Clínica Vivere, que hoje é o dia da conscientização sobre o autismo, o que é um público que eu me sinto muito privilegiado de atender e gosto muito, né? Sou fã. Então, hoje eu acho que a gente também tem que se conscientizar sobre o autismo, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, e acho que é tão importante igualmente quanto outras condições que a gente estuda, né? Com certeza. Até você teve, eu convidei você, e você prontamente veio na aula aí de psicopatologia falar sobre autismo. O pessoal gostou muito, foi bem legal, né? É, até por conta de ser uma aula que foi online, teve a possibilidade de você estar participando, e aí a gente foi construindo mais essa nossa amizade, que na verdade começou no consultório por conta do atendimento de um paciente que a gente acabou fazendo muita troca, né? Na verdade foi você que entrou em contato comigo, né, Luiz? Então foi bem, bem legal. E até então a gente tem trabalhado junto e essa parceria para mim tem sido bem gratificante, tenho aprendido bastante coisas. Igualmente, Josi, igualmente, igualmente. Josi, vamos começar então. Vamos lá, então. A gente separou É, alguns questionamentos, né, Josi, que são questionamentos bastante frequentes, assim, que a gente ouve sobre o trauma, tanto para quem estuda quanto para quem vivencia isso, né? sim. Eu acho que a primeiro questionamento que a gente separou aqui é sobre um conceito, né, básico que eu queria que tu falasse um pouquinho, Josi, sobre o que é considerado um evento traumático, né? Porque quando a gente fala trauma, existe uma grande confusão também sobre o que entra nessa definição, né, de um evento traumático. É. E aí a gente pode ver que na literatura tem vários termos que acabam usando e muitas vezes a gente confunde quando a gente ouve e quando a gente lê, né? Tem fatores de risco também, como eu falei, tem uma gama de pesquisas, né? Citando fatores de risco e outras eventos traumáticos.
Então, seria eventos traumáticos, tudo aquilo que acaba sobrecarregando o sistema emocional e o sistema nervoso, né? No momento em que ele precisa se recuperar de alguma situação. Vamos pensar numa situação corriqueira, talvez, de uma ameaça, né? Que é exatamente isso que o nosso cérebro, o nosso corpo, está sempre voltado para garantir a nossa sobrevivência. Então, em qualquer situação que nós estamos ameaçada a nossa sobrevivência, ameaçado um dano tanto emocional quanto físico, o nosso corpo e o nosso cérebro vai nos agir para nos defender diante daquela situação. E nesse momento ocorrem várias reações químicas ali, que é considerado o estresse, né? Que é o evento do estresse naquele momento. Esse é um momento que qualquer pessoa passa. Algumas pessoas, nesse momento, se recuperam mais rápido, têm uma adaptação mais rápida. Vamos imaginar uma situação de um susto. Nós estamos num ambiente confortável agora e qualquer barulho, uma queda, pode levar a gente a se assustar. E esse susto é um momento de um estresse pequeno. Pode ser considerado um evento, né, traumático, mas ele não vai gerar trauma à medida que a gente se recupera muito rápido daquela situação e a gente volta ao equilíbrio, volta à normalidade, volta à tranquilidade. E seria uma situação traumática, causando um estresse pós-traumático, por exemplo, se essas reações fossem a longo prazo e as pessoas não conseguissem se recuperar diante de todas essas questões negativas, né? Eu acho que dentro da psiquiatria também tem outras questões que dá para a gente explorar um pouquinho mais isso, né, Luiz? Tem Eu, o autor Peter Levine, que fala muito sobre essa questão do trauma e dos eventos traumáticos. eu acho que depois a gente também separou um momento para conversar sobre que tipo de alteração orgânica mesmo acontece no cérebro decorrente de um evento nessa magnitude, né? Eu achei muito legal que a gente destaque isso, porque o trauma ele não necessariamente é uma situação assim horrível, né? Um acidente, uma morte acidental, algo que a pessoa presencie. Até mesmo na infância e adolescência, isso pode ser uma questão mais delicada, mas né, a criança ser exposta a um conteúdo de mídia que não é apropriado para a idade ou algo que não necessariamente seja uma tragédia, né? Então, o trauma ele pode ter diferentes escalas, ele não é só uma coisa horrenda, ele pode ser pequenas situações, e aí, né, para a infância também uma coisa que é importante ressaltar é a questão de maus tratos, né? Sim, Maus tratos, negligência, isso, a reação orgânica no cérebro é a mesma, né? Então, é, ela funciona como se fosse um estressor muito pontual e muito importante, né? Então, eu acho que é uma definição bem ampla mesmo, né, Josi? Assim, só que às vezes no dia a dia a gente acaba achando que trauma só é uma tragédia, né? Assim, ó, como eu tinha comentado contigo, né, Josi, o atentado terrorista lá de 11 de setembro, né? Quantas pessoas no mundo todo começaram a ter medo de viajar de avião, né? uhum, É, o acidente da Chapecoense lá quando caiu, como comoveu uma sociedade inteira, né? Como pessoas que não conheciam o time choraram, sofreram de alguma maneira e relembram até hoje, né? E aqui a gente não está falando de um diagnóstico específico, né, Josi? A gente está falando de uhum, um acontecimento marcante e que para algumas pessoas pode ter uma suscetibilidade, elas podem estar predispostas por inúmeros fatores a desenvolver um diagnóstico, aí sim, um diagnóstico específico de estresse agudo, de pós-traumático, mas o nosso objetivo não é tanto entrar em diagnósticos aqui, né, Josi? É mais sim, essa questão explicativa mesmo. sim. Um outro exemplo que eu fiquei pensando também é a realidade que eu verifiquei na minha pesquisa de doutorado das crianças filhas de alcoolistas, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma criança de 3 anos.
No ambiente, ela precisa de segurança, ela precisa de estabilidade para ela ter um bom desenvolvimento emocional e social. Se nesse ambiente tem um pai ou uma mãe que tem algum transtorno emocional, uso de substâncias, depressão, ansiedade, esse ambiente já gera muita instabilidade. E essa instabilidade no ambiente da criança, isso sobrecarrega todo o sistema emocional, ela não consegue lidar com isso. Então, isso é uma situação que é um evento traumático para ela. Tem vários autores que falam da questão do estresse tóxico, porque acaba sobrecarregando todo o sistema emocional dessa criança e ela não dá conta. Então, imagine que uma criança ela precisa de um cuidador que dê segurança para ela, que dê estabilidade, né, que dê tranquilidade para ela. E no momento em que ela está, por exemplo, brincando ali, tranquila, naquele momento, um dos cuidadores, pode ser o pai ou a mãe, naquele momento que está numa crise diante dessa dificuldade emocional, chega e começa a gritar, né? Tem várias situações de conflitos familiares que ocorrem ali. Então, no momento em que ela está tranquila, aquilo sobressalta num susto e que ela precisa dar conta e estabilizar toda aquela questão de segurança naquele momento. Então, isso é um evento também traumático e que pode gerar várias consequências aí no desenvolvimento da criança. Então, acho que é bem lembrado que o Luiz colocou, né, que a gente tem hoje vários exemplos de várias tragédias que são considerados aí eventos traumáticos grandes, mas a gente muitas vezes esquece desses eventos pontuais que a gente não considera como um evento traumático, porque a gente não olha para esse contexto. E também acho que a mídia acaba reforçando muito isso, né? Colocando esses eventos com muita ênfase e a gente acaba esquecendo do ambiente, do contexto familiar também. Uhum. E eu acho que daí nesse sentido, uma outra questão para a gente pensar, né, Luiz, que a gente já estava comentando, é quais são os sofrimentos, então, né, dessas pessoas, dessas crianças, desses adultos que convivem nesses ambientes que são estressores e que têm vários eventos traumáticos, quais são as consequências a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, que a gente poderia destacar? Eu acho que são inúmeras as questões que os aspectos que a gente tem que prestar atenção sobre essas consequências. Isso não cabe só a diagnósticos, né? De novo, a gente não está falando porque todo mundo sabe que um evento traumático, seja ele de qualquer magnitude, ele pode vir associado à depressão, pode vir associado à ansiedade, e a outros diagnósticos também que parecem não ter relação com ele, mas tem, né? Uhum. Porque, especialmente assim, em traumas ocorridos no início da vida, quando o cérebro ainda está em desenvolvimento, eles são suscetíveis a modificar realmente a estrutura química do cérebro, né? Então, ou seja, o cérebro funcionava de uma maneira e agora passa a funcionar de outra. Então a pessoa acaba sendo sempre com sobressaltos, a pessoa sempre está preparada para o pior, está sempre alarmante, né? E também se tem estudos falando sobre esse efeito, porque quando a gente tem um evento traumático, existe um pico de cortisol muito grande, né, onde ele altera as estruturas cerebrais, né, e altera muitas vezes de maneira que fazem eventos que parecem assim alucinatórios mesmo, né, a pessoa parece que está viajando no tempo, às vezes parece que a pessoa está em câmera lenta, às vezes parece que a pessoa tá pensando que ela não é ela mesma, ou que aquilo não está acontecendo. Então, são eventos de uma importância imensa, imensa mesmo. Agora, isso a curto, médio e longo prazo, sem assistência, tem um prognóstico, uma visão de futuro um pouco mais delicada, né, Josi? Porque esse cérebro ele passa a trabalhar em modo de alerta o tempo todo. Então, ele fica constantemente mais suscetível a outros traumas, né? E isso existe toda uma questão que também eu acho que
de erros cognitivos que a pessoa começa a começar a pensar, né? Não, se eu for para lá vai dar errado. Se eu for fazer tal coisa, vai acontecer alguma coisa. Então ela começa a ter um sentido premonitório assim sobre uma tragédia, sobre acontecer isso de novo, né? Então eu acho que são inúmeros sofrimentos, né? E muitas vezes a pessoa não liga isso ao trauma, né? Não liga isso ao que aconteceu. Enfim, eu não sei se eu acabei explicando, né, a pergunta, mas poderia complementar, Josi. Eu fiquei pensando, por exemplo, numa criança, né? Que muitas vezes a gente talvez não entenda como um sofrimento diante de um evento traumático. Por exemplo, a criança que tem dificuldade de dormir, ou a criança que tem também sinais de ansiedade que muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Ela come muito rápido, ela come muito, é, ou ela faz muita ingestão de doce, por exemplo, também, né, que a gente pode identificar. Ou também crianças que acabam tendo a dificuldade de. Ela estava bem no seu desenvolvimento, né? E acaba apresentando, por exemplo, uma dificuldade de controlar os esfíncteres, né? Também pode ser um sofrimento diante de uma situação traumática que ela vivenciou. E se não for acolhido, se não for tratado, olhado esse sofrimento dessa criança, isso é um efeito cascata. Depois ela pode estar tendo outras complicações, como por exemplo, aí dificuldades acadêmicas que ela pode ter, né? Dificuldade de leitura, escrita, em função disso, aí ela pode ter dificuldade de relacionamento e seguindo ao longo do tempo, pode chegar na vida adulta com transtorno de ansiedade, por exemplo, ou com uma fobia social. E eu observo isso atendendo os pacientes, a gente olhando para a história de vida, a gente já observa que já tinha algumas dificuldades lá no início da infância, e agora, quando está na adolescência, na vida adulta, chega com uma fobia social ou até mesmo com um transtorno de ansiedade e que não consegue dar conta do seu dia a dia, né? Então, acho que é nesse sentido para a gente ver que realmente tem um sofrimento a médio prazo, né? Então, logo em seguida de ser exposto a um evento traumático, e aí vai se decorrendo um efeito cascata até a vida adulta de ter essas outras complicações, né? E que é Uhum. o que a gente gostaria que a gente pudesse olhar mais e identificar já quando tivesse, quando criança, para a gente evitar esse sofrimento ao longo prazo. Eu Uhum. atendo pacientes que eu vejo assim que ficaram em sofrimento por um evento traumático 20 anos, né? E realmente isso é verdadeiro, acontece. E aí depois, quando a gente começa a tratar esse evento traumático, a pessoa começa a restabelecer a sua vida, né? Ela vai ter que reaprender algumas habilidades que ela não conseguiu aprender porque foi bloqueada em função dessa situação traumática, porque um dos efeitos mesmo do trauma é isso, ele bloqueia o desenvolvimento de algumas habilidades e aí a pessoa tem mais dificuldade de lidar com o seu dia a dia. Uhum. Josi, eu acho que é importante a gente também definir a diferença de ter um trauma na infância, né, ou um trauma que ocorre em outras fases, né, na adolescência, na fase adulta, porque Isso. durante a infância a maturação do cérebro é algo muito mais intensa, né, é algo que está se transformando de uma maneira muito mais rápida do que na adolescência, do que na fase adulta, né? Então, hoje também não se sabe o quanto isso tem um impacto possivelmente muito mais negativo do que, né, do que na adolescência, do que na fase adulta, né? Mas eu não sei qual que é a tua ideia sobre isso, assim, sobre acontecer um trauma na infância e sobre isso, será que realmente isso é muito mais nocivo do que um trauma na fase adulta? Bom, dentro dos estudos que tenho feito, né, e cursos nessa área, tem alguns autores
que Daniel Siegel, que é um neurocientista, que é bem famoso, o ano passado eu fiz um curso online com ele, e que ele tem um livro que é fantástico, é O O Cérebro da cérebro da Criança, criança, né? né? Uhum. Eu acho que esse livro ele conseguiu assim trazer uma linguagem muito simples para a gente poder entender o funcionamento da criança, neurológico, né? Porque se a gente fala da neurologia, tem alguns termos que são muito complicados e difíceis, mas ele conseguiu trazer bem didaticamente como funciona o cérebro da criança e ali a gente consegue, de fato, entender que a criança não tem uma regulação emocional. Acho que é bem essa questão que ele reforça. A criança não tem uma regulação emocional para lidar com essas dificuldades, né, diante desses eventos traumáticos que a gente está colocando. Então, isso também dificulta ela de ela ter uma habilidade de enfrentamento disso, né? Quem vai fazer isso são os cuidadores. Quem vai ajudar ela a aprender a ter essa habilidade de enfrentamento são os cuidadores. E que isso é importante, né? Se a gente consegue fazer essa habilidade de enfrentamento com a criança naquele momento, isso não fica uma situação traumática. Porque o trauma é quando bloqueia, quando ele não consegue lidar com aquela situação. Por exemplo, né, vamos pensar uma situação que poderia ser traumática para a criança, é cair na piscina e ela se afogar, né? Se a gente acaba protegendo essa criança, evitando ela de entrar em contato novamente com esse evento, nós não estamos ajudando ela a desenvolver habilidades de enfrentamento. Se o cuidador começa a trazer segurança para ela e ela entrar em contato de novo com a piscina, aprender a nadar e tal, pronto. Não gerou trauma, não ficou uma situação traumática, quer dizer, não ficou bloqueado, não ficou congelado. Que é isso que o Daniel Siegel e a outra psicóloga que trabalha muito com isso, que é a Ana Gomes, que é argentina, né, dos Estados Unidos, mas ela está na Argentina também, faz um ótimo trabalho nesse sentido, e ela mostra a importância do papel do cuidador nesse momento, né? Uhum. E na questão da adolescência, eu acho que tem outros fatores, aí até biológicos, né, Luiz, para a gente entender que é um momento de muita mudança, né, neurológica, que eu acho que é importante você citar um pouco da questão da poda neuronal que acontece ali, e por conta dessas mudanças também neurológicas, o cérebro está mais consciente, está mais reflexivo, está tentando entender mais as dificuldades. Então, o que eu tenho observado na prática, e a literatura tem mostrado também, é que na adolescência ele começa a ter mais consciência e compreensão de alguns eventos que aconteceram na infância e que ele não tinha quando era criança. E agora, quando adolescente, começa a ter mais consciência e isso acaba trazendo um sofrimento maior para esse adolescente. E também é outro momento que a gente precisa ajudar, ter uma outra linguagem com esse adolescente, né? Ajudar ele a refletir para ele criar habilidades de enfrentamento também. Né? Uhum. Uhum. Perfeito. Vamos para a próxima, Josi. É, Pode falar, pode falar. acho que a outra que a gente não explorou tanto, né, Luiz, é a questão, talvez, do o impacto do trauma no funcionamento do cérebro, né? Será que Uhum. já existe exames de neuroimagens para poder identificar esse impacto, né, que acontece a nível neuronal, no funcionamento do cérebro? É tudo muito complexo, né, quando a gente fala sobre o cérebro, né, porque é tudo muito junto e a verdade mesmo é que ainda se entende muito pouco sobre o funcionamento de cada região do cérebro, mas se sabe que ele é um órgão extremamente complexo e que sabe definir o que cada parte faz de melhor, assim, né, porque elas todas estão integradas, e aí na adolescência que acontece essa poda neuronal, ele acaba reforçando ou suprimindo algumas áreas que funcionam mais ou funcionam menos, etc.
Agora, durante o trauma, né, a gente tem aquele pico de adrenalina, aquele pico de cortisol, e isso reflete tudo na amígdala, que é uma região que controla, ela funciona, eu brinco que a amígdala parece uma sirene de polícia, né? Então ela vai alertar quando tem algum perigo, né? Então, assim, se eu encontro um cachorrinho na rua e eu não tenho fobia de cachorro, eu vou lá e brinco com o cachorro sem problema. Agora, se eu vejo um cachorro na rua e eu tenho fobia de cachorro, a minha amígdala, ela dispara de uma maneira tão reativa que ela suprime, ela deixa a parte do córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, a parte que raciocina, ela deixa ela suprimida, sem funcionamento. Ou seja, a pessoa não tem uma resposta racional. Não vale aquele argumento que a pessoa chega e fala assim, mas olha, é um cachorrinho muito pequenininho, ele não morde, ele não faz mal a ninguém. Naquele momento que a pessoa, nesse caso com fobia de cachorro, ela não está pensando racionalmente, né? Porque o córtex pré-frontal dela está totalmente suprimido pela reação da amígdala. E no trauma, essa questão não é diferente. A amígdala, ela fica hiperreativa. Alguns estudos de ressonância magnética funcional, que é aquela ressonância que acaba vendo aonde tem mais metabolismo devido ao mecanismo da glicose ou outros marcadores, né? Essas ressonâncias magnéticas funcionais descreveram que pessoas que sofreram um trauma, elas têm uma reatividade muito grande da amígdala, né? Então, a amígdala fica hiperreativa, que ela suprime de vez a resposta do córtex pré-frontal. E aí que volta muitas das questões, a gente começa a compreender muitas das questões relacionadas aos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, da depressão. Ou seja, se a gente fala para aquela pessoa assim, mas ei, esquece isso que aconteceu, cara. Não dá mais bola, isso aí é coisa do teu passado, né? Ou esquece aquele acidente, tu ainda não superou isso. Não é uma questão voluntária. É a amígdala dele que entrou em curto-circuito. Ela fica constantemente disparando adrenalina e demonstrando perigo para tudo. É como uma sirene de polícia quebrada. Ela vai estar disparando a todo momento aquele alarme. Então, a reação não é mais voluntária, né? Eu não consigo pensar que aquele cachorro não me faz perigo, porque eu não estou conseguindo acessar o meu córtex pré-frontal. E convenhamos, isso não é algo que a gente pensa às vezes, nossa, Luiz, mas isso é puramente comportamental. Não, existe um funcionamento orgânico distorcido. E essas ressonâncias magnéticas funcionais, por exemplo, eles conseguem detectar lá na infância, em ressonâncias de crianças que sofrem maus tratos, que sofrem negligência, que é exatamente o mesmo funcionamento de ressonâncias magnéticas funcionais de adultos que sofreram um trauma, que sofreram algum evento muito pontual na vida adulta também. Então, é o mesmo funcionamento cerebral. E isso, ao longo prazo, isso faz com que o cérebro seja menos responsivo ao estresse. Ou seja, sabe aquela pessoa casca dura que já não sente mais nada, que fica apática? Olha, e a pessoa fala assim, Luiz, nada mais me atinge, porque eu já sofri tanto na minha vida que parece que eu estou blindado a isso. E é a maior verdade. A pessoa está descrevendo o funcionamento cerebral dela. O cérebro sofreu tanto estresse, ele sofreu tanto estresse, que naturalmente ele ficou imune ao estresse. Só que isso não quer dizer que o sofrimento acabou, né? Ou seja, o cérebro se sacrifica em outras regiões para poder acobertar aquela reação da amígdala que ficou distorcida, exacerbada. Então, isso tudo, existe uma resposta neurobiológica muito bem estudada já. Existem estudos que comprovaram isso, né? E aí a gente sabe que isso acontece sobre maus tratos, sobre outros Uhum, episódios relacionados ao estresse, né? Não necessariamente uma tragédia. uhum, sim. Eu ouvindo você estava lembrando, né, que alguns pacientes acabam se referindo de fato a essa situação
dizendo que eles estão congelados, que eles não sentem mais nada. E acaba gerando até, às vezes, uma culpa, eles se sentindo culpados, porque eles dizem assim, eu sou uma pessoa fria, eu não sinto nada. As pessoas falam para mim, que eu não expresso nenhuma emoção. Então, isso acaba gerando até mesmo uma ideia negativa sobre si, de pensar assim, eu sou um problema, eu sou uma pessoa ruim, eu não consigo expressar emoções, eu não consigo ter relacionamentos próximos, íntimos. Mas como você está relatando, é bem claro isso, né? Como uma reação defensiva da amígdala. É Uhum, como a gente falou no início, né? O nosso cérebro é perfeito e ele sempre está buscando a nossa sobrevivência, ele sempre está buscando a nossa defesa, para que a gente sofra menos. Então, já que ficou registrado diante de uma violência muito grande, em que foi muito doloroso aquele evento, então ele congela, né? É melhor não uhum, sofrer, porque eu já sofri demais aqui e eu não dou conta disso, né? uhum, E eu e aí algumas pessoas acabam não entendendo isso, como você relatou também, exigindo que a outra pessoa esqueça dessa situação ou reaja normalmente. E isso não é uhum. tão simples assim. Precisa um tratamento adequado para ir remodulando, né, todo esse funcionamento do cérebro mesmo. Uhum. E é importante também ressaltar, né, Josi, que durante a infância a gente já tem uma mielinização das células, né, dos neurônios que percorrem o cérebro como um todo. É isso que ajuda a criança a consolidar as memórias, por exemplo, né? E durante o trauma já se ficou definido que existe uma regressão dessa mielinização. Ou seja, os neurônios que estavam sendo encapadinhos lá para eles serem prontos para a fase adulta, eles começam a perder a bainha de mielina. E isso faz com que tenha um efeito catastrófico na consolidação de memórias da criança, né? Ou seja, várias reações que ela deveria armazenar como adequadas, ela simplesmente apaga, porque a bainha de mielina ela é responsável por transmitir a conexão nervosa de uma maneira mais adequada, mais veloz e mais própria para isso. Né? E aí eu queria conversar contigo também sobre aquele sintoma de esquecer, né? A Uhum. amnésia relacionada ao trauma. O quanto isso instável, né, ao longo da vida e o porquê que as pessoas às vezes simplesmente recordam ou simplesmente apagam tudo. Olha, parece que tudo apagou, parece que eu não passei por nada, né? Sim, sim. Por isso que a gente observa alguns pacientes também que relatam que não lembram de determinadas cenas mesmo, né? Aí também tem um momento da situação traumática que é, de novo, para nossa defesa e para nossa recuperação naquele momento, né? Então, se esquece da dor que está sentindo ali, porque o nosso corpo e o nosso cérebro, ele vai nos impulsionar para a gente resolver aquela situação o mais rápido possível. Então, por isso que diante de um acidente, a gente acaba esquecendo de uma dor, né? Diante de uma situação de violência também, você acaba tendo impulsos de coragem de se defender ou defender a outra pessoa em função disso, dessa dor. Mas, embora a gente não lembra, mas fica registrado no nosso corpo essas memórias. Ela não fica tão consciente, não passa pelo córtex, mas sim pela amígdala, né, que acaba gravando todos esses estímulos de toda a situação. Por exemplo, a gente pode entender então por que algumas vezes a pessoa tem uma crise de pânico, de medo num elevador, que não tem nada, ou uma situação que ela automaticamente estaria segura e encontra uma pessoa que fala de uma forma diferente para ela, ou tem cores ali que relembra aquela situação traumática, ou às vezes até cheiro. Por quê? Tudo o nosso cérebro guarda, memoriza que estava presente naquele evento traumático. É como se fosse, de fato, uma caixinha ali, tá todas as memórias guardadas daquele evento traumático.
E isso é para a nossa sobrevivência, por quê? Porque o nosso cérebro entende que a gente estava diante de uma ameaça. Então, ele vai fazer o quê? Né? Você tem que fugir daquela situação, ou você tem que lutar, ou você fingir de morto, né? Que é o congelamento para a tua sobrevivência ali naquele momento. Né? Acho que é bem interessante tudo isso que você está falando, porque a gente consegue perceber os comportamentos e você fala das questões aí do funcionamento cerebral que está tudo interligado. Bom, Muito. O Josi, pode seguir que eu estou seguindo aqui o nosso cronograma. aham. Eu acho que o próximo é para a gente falar um pouquinho do tratamento e aí entra a questão de por que não se deve prescrever benzodiazepínicos, né, num evento traumático. Então, acho que a gente já falando aqui agora, a gente já falou um pouco do internamento, resumidamente, e agora a gente entra um pouco na questão do tratamento. E se a gente não entende todo esse mecanismo aí do evento traumático, às vezes a gente pode estar tendo uma conduta errada no tratamento. Né? Uhum. Josi, essa é uma das poucas recomendações que a gente tem a noção do prejuízo que isso causa. Ou seja, é uma das poucas recomendações de não fazer, né? Prescrever o benzodiazepínico, que é aquela molécula que é do Rivotril, que é do clonazepam, do alprazolam, do Frontal, do diazepam, do Valium, que são as medicações relacionadas àquelas medicações que se usa para emergência, né? Para emergência de uma crise de ansiedade ou algo nesse sentido. Mas hoje já se sabe que esse tipo de medicação, elas ajudam muito a consolidar essa questão do enfrentamento do trauma, né? Então, ela prejudica muito as regiões que cuidam dessa defesa do cérebro, como tu estavas falando, né? Então, o benzodiazepínico, ele tem uma relação muito íntima com a transmissão de GABA, né, que a gente chama. E aí ela acaba fazendo a interrupção da assistência do cérebro, né? Ou seja, assim, o cérebro está lá tentando se defender daquele trauma, vamos tentar se reerguer, e aí suprime tudo, né? A medicação acaba ali com tudo, joga um balde de água fria. E aí acaba que o corpo não vai resistir aquilo no início, né? A pessoa vai relaxar, a pessoa vai ficar melhor, mas a gente sabe que o trauma ele não dá um resultado imediato, né? A média de tempo para se ter um desenvolvimento nos adultos do trauma é de 3 meses. Então, poxa, algumas vezes as pessoas falam assim, nossa, Luiz, mas o fulano faleceu e nossa, eu tô aqui, tô super bem, né? E foi uma situação horrível, eu presenciei e tal, e isso não quer dizer nada, né? O cérebro ainda está digerindo, e muitas vezes quando a gente medicaliza esse momento, que é muito comum, eu já estive presente em locais onde eu vi pessoas sofrendo demais, chorando demais, e ir lá alguém e dar um comprimidinho desses para a pessoa. Isso não é indicado, né? A pessoa precisa viver, e não que ela precise sofrer, mas que ela precisa viver e dar a oportunidade do cérebro digerir isso para ela. Agora, existem algumas questões que também caíram por terra, né, Josi? Eu vou puxar o tratamento psicológico, porque eu também vi uma colega, a doutora Priscila, me pediu sobre o MDR, que é justamente uma abordagem que tu usa muito no consultório. E eu vou deixar que tu né, especialize isso do MDR, porque o que eu sei que o MDR, ele sim, ele é uma abordagem válida cientificamente, principalmente para adultos. Os estudos em adolescência e criança já estão acontecendo há um bom tempo, né, Josi? E eles estão demonstrando um resultado positivo, mas o que há consolidação para essa técnica é especialmente em adultos, né, Josi? Então, hoje, certamente no futuro, irão ser feitas recomendações dessa técnica para crianças e adolescentes, né? E aí eu queria até observar a tua experiência, ver como é que tu lidas com isso,
porque eu acho que existem algumas recomendações, aquela recomendação de, por exemplo, cutucar a pessoa na hora do trauma, né? Que se pensava que algum tempo atrás, que é o debriefing, né? Que a gente deveria ir lá e estimular a pessoa a falar, né? Não, ei, Uhum. tu precisa falar sobre isso, tu precisa pôr para fora, tu precisa falar. Não é necessariamente assim que a gente deveria abordar a pessoa que está sofrendo com isso. Né? A pessoa vai ter o seu tempo para digerir, ela vai ter o seu momento para digerir. E essa é uma técnica que se achava que poderia se ajudar e hoje caiu por terra. Né? A gente não precisa ficar cutucando a pessoa, a gente não precisa ficar falando assim, ei, fala aí sobre isso que tu precisa. Josi, estão pedindo, a sigla é EMDR, né? Isso, EMDR. Fala um pouquinho, EMDR. Josi. Fala um pouquinho para EMDR, nós. que ó, a minha pronúncia não é tão boa em inglês, mas é isso aí. É E de Eyes Movement Desensibilization Reprocessing, que é o quê? É o reprocessamento, né, das memórias traumáticas através do movimento rápido dos olhos. Então, só resumindo um pouco aqui para vocês, e que a gente vai ter oportunidade no nosso grupo de estudos de conversar mais sobre isso, né? Sobre todas essas questões que a gente está falando aqui, sobre o que é o evento traumático. O Dr. Luiz vai estar junto em alguns encontros também, falando mais sobre essa questão do funcionamento cerebral e o uso de medicamentos, que para nós, psicólogos, é super importante também a gente poder entender, para a gente saber quais reações que o paciente está tendo e se é uma reação em função da medicação ou é em função do tratamento que a gente está dando, né? Todas essas questões. Então, a Silvana aqui está lembrando que também trabalha na Transformar e também trabalha com esse tema, né? Dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. A Francine Shapiro, que desenvolveu essa abordagem em 1987 nos Estados Unidos, ela na época estava fazendo todo um estudo com pessoas que passavam por trauma de abuso sexual e o trauma de guerra, que são os traumas complexos. E ela acabou descobrindo, ela começou com a dessensibilização sistemática, que é uma abordagem também, é uma técnica da comportamental, mas ela também foi buscar estudos da neurociência, e descobriu que o nosso cérebro tem uma propriedade que se chama propriedade adaptativa de informação. Que o nosso cérebro faz uma autocura de todas as situações traumáticas que a gente passa, ou digamos, de todos os eventos estressores que a gente passa. Essa autocura que ela identificou é no momento em que a gente está dormindo e no momento em que a gente faz o movimento rápido dos olhos. Naquele momento ali, o nosso cérebro está sendo ativado em várias áreas para organizar essa nova informação que a gente teve durante o dia. Só que quando esse sistema está sobrecarregado, que é uma informação muito pesada para digerir, pode ser no momento em que a gente esteja doente, pode ser no momento em que a gente seja, né, tá na infância, que ainda não consegue processar e digerir aquele evento uma briga dos pais, né, morte, ou vários eventos, na verdade, que daí vai sobrecarregando esse sistema, essa memória fica bloqueada ali no sistema nervoso e vai estar gerando todos esses efeitos, até mesmo que o Dr. Luiz colocou agora, né, que o Luiz colocou, da amígdala que vai ficar desregulada nesse sistema aí de alerta. Então, ela descobriu que nós podemos fazer, é, ligar esse sistema no momento em que a gente está durante a terapia. É uma sessão consciente que a gente faz e que tem tido vários resultados. Ela começou com pesquisas e ela sempre incentivou várias pesquisas, tanto que tem muitas pesquisas na área do MDR. Até se a gente for comparar algumas abordagens da psicologia, é o que mais tem evidência científica é o MDR, porque ela começou com pesquisa e incentivou muito a pesquisa. Então, algumas pesquisas mostrando algumas pessoas que passaram pela sessão de MDR, foi feito exames de neuroimagem antes e depois.
para verificar o funcionamento do cérebro e quais áreas do cérebro estavam sendo ativadas, e foi verificado uma modulação diferente, uma regulação diferente no cérebro. Então, é uma abordagem que é reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria, também é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e já tem, de fato, uma comprovação aí para transtornos de ansiedade, pânico, na vida adulta, mas já tem vários estudos que estão sendo construídos na infância, Luiz, adaptando toda essa abordagem, essa linguagem para a criança e tanto para o adolescente também. Eu Uhum. tenho trabalhado já faz 7, 8 anos com essa abordagem, tenho sentido bastante efeitos aí também. Então, com isso a Ótimo. gente já está falando do tratamento, né, que é a outra questão também que a gente estava colocando aqui para a gente finalizar, né? Então, uma das abordagens para trabalhar com eventos traumáticos, né, e o estresse pós-traumático, ou a ansiedade decorrente de um evento traumático, ou a depressão, é a terapia do MDR também, né? Então, a Silvana está lembrando aqui que tem o livro da Ana Gomes também, que desenvolveu e adaptou essa abordagem para crianças e também para os cuidadores, porque os cuidadores também precisam ser trabalhados nas suas situações traumáticas, porque a gente identifica que a criança é um disparador de algumas situações traumáticas da infância dos pais, e aí eles acabam tendo uma dificuldade maior de lidar com essa criança em função disso, né? Tem bastante disso, né? É. E Josi, assim, outras abordagens, outros eventos também, outras técnicas que podem ser usadas para tratamento também do trauma, é a acupuntura, né, que é bem importante também, porque vai diminuindo todo aquela efeito de tensão no corpo, toda a questão da adrenalina e do cortisol que o Luiz colocou também, né? Uso de artes também, o próprio livro que a gente vai estudar, né, agora a partir de abril, já falando um pouco sobre isso, coloca um capítulo importante sobre o uso de artes, né? Pintura, teatro, esportes. Então, a gente tem que pensar numa abordagem multidisciplinar para trabalhar com as situações traumáticas, né? O Luiz pode acrescentar algumas outras questões também. eu acho que é importante, né, a gente dizer, né, Josi, que a gente não está aqui para eu não estou aqui para medicalizar isso, né? Eu acho que a medicação tem a sua indicação, sim, em alguns episódios de trauma, mas tu sabes bem, eu sou muito adepto à psicoterapia, né? Sou um fã inveterado de psicoterapia, e eu acho que isso ainda é o miolo do tratamento, né? É o cerne ali do tratamento, é o alicerce. E eu acho que existem medicações seguras para ser utilizadas, né? Eu acho que a gente também vai conversar sobre isso no grupo de estudos, né? Que a gente está programando esses encontros para a gente falar sobre medicação no trauma, que sejam seguras. Nem todas elas possuem essa restrição daquela medicação que eu tinha mencionado antes, né? O clonazepam, o Rivotril. Existem medicações sim que podem nos ajudar. Mas eu queria que a gente não se despedisse na pressa, né, Josi, porque o nosso tempo está terminando, mas dá um apanhado geral assim sobre esse grupo de estudos que tu tens feito essa iniciativa e tens dito assim, olha, né, vamos estimular o estudo sobre o trauma em maneiras, né, em parcelinhas que é uma vez por mês, então eu acho que é legal de participar, principalmente porque aqui a gente deve ter bastante gente da psico, de ligas acadêmicas, então eu acho que seria muito interessante a gente poder também fazer essa divulgação desse grupo, né? É, eu acho que assim a gente está tendo uma oportunidade muito grande de a gente estar podendo também juntar esse diálogo entre a psicologia e a psiquiatria, né, Luiz? Porque na nossa formação enquanto psicólogo, a gente tem pouco conhecimento da psiquiatria e às vezes
depois também na nossa formação tem uma dificuldade desse diálogo entre a psicologia e a psiquiatria. E os dois devem caminhar juntos para que a gente possa ajudar a pessoa que está em sofrimento, que está buscando a nossa ajuda, né? A Cássia aqui agora parabenizou você por você ter essa visão diferente, né, de outros psiquiatras, e eu concordo também plenamente, porque, como eu disse para vocês, eu estava atendendo um paciente e quem me abordou foi o Luiz, que me mandou uma mensagem: ó, é importante a gente conversar, é importante ver o teu ponto de vista sobre Uhum. esse paciente para a gente trabalhar junto, e isso para mim foi uma surpresa muito boa, tanto que a gente continuou o nosso relacionamento por conta dessa visão que o Luiz tem diferente, uma visão mais valorizando até a parte aí da psicologia, e isso facilita para a gente trabalhar junto. E em função disso que a gente conseguiu juntar, né, esse momento aí de fazer esse diálogo entre a psicologia e a psiquiatria, e o Luiz prontamente também vai estar participando, não todos os encontros, mas alguns encontros, porque a gente sabe que, né, a vida é corrida. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, né, dessa nossa intenção e como que vai funcionar. Então, a ideia é a gente estudar esse livro aqui, até foi ideia das alunas da Tânia e da Ludmilla lá, então esse aqui, O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma, que é um best-seller, né, do Bence van der Kolk, que é um neurocientista, e ele no início, então, vai estar falando de todos os estudos que foram feitos, né, uma abordagem mais histórica do trauma. Esse encontro a gente vai fazer no dia 30 de abril, tá? E vai ser 2 horas num sábado, das 2 horas da tarde até as 16 horas. A gente gostaria de estar também trazendo as questões do livro, mas a gente vai estar estudando e trazendo outras Outras questões coisas para, também. Uhum. né, Luiz, alguns estudos de caso, outras pesquisas, atualizando, né, um pouco mais esse tema. Depois do dia 30 de abril, aí em maio, que vai ser dia 21 de maio, aí tem a participação do Dr. Luiz, que vai estar falando sobre um pouco que ele falou hoje do funcionamento do cérebro, né? Então, é o exame do cérebro e o cérebro traumatizado. Como que o cérebro funciona, quais são as reações, né, que o cérebro tem diante de um evento traumático. Aí, em junho, nós vamos estudar o trauma de apego, que é a mente infantil. Como que a criança, né, reage, quais são os sinais que a gente pode reconhecer na criança diante de uma situação traumática. Em julho, a marca do trauma, quais são as marcas que as situações traumáticas nos deixam, falando um pouco da memória traumática e também da memória não traumática, quer dizer, das memórias positivas também, que são importantes a gente reforçar. E em Uhum. agosto, aí tem a participação do Luiz novamente, falando dos medicamentos no uso do transtorno do estresse pós-traumático ou de outros sofrimentos, ansiedade, depressão, quais são os medicamentos que a gente pode estar usando, né? Em setembro, a cura do trauma, a linguagem, e que o autor coloca ali, a linguagem é um milagre ou é uma tirania? Um pouco aquilo que o Luiz começou a falar hoje. A gente deve falar sobre as situações traumáticas ou não? O que a neurociência e a psicologia hoje explicam que é adequado? E hoje a gente já sabe que se exigir que a pessoa fale sobre a situação traumática, retraumatiza a pessoa, porque ativa toda aquela área da amígdala que o Luiz explicou, ativa o cortisol no nosso corpo, no corpo da pessoa que está passando por essa situação, e isso retraumatiza. Eu tenho história de pacientes que, depois que falaram sobre a situação traumática, aí eles começaram a ter crises de pânico, porque é reviver toda aquela situação novamente. A gente vai conversar sobre isso. E aí, em outubro e novembro, a gente vai estar falando sobre os tratamentos
indicados hoje para tratar situações traumáticas. Aí eu acredito que no outubro ou novembro o Luiz possa estar conosco novamente. Sem dúvida, Então, fique... sem dúvida. então, Luiz, não sei se quer reforçar um É. pouquinho esse Não, nosso grupo de eu acho estudo. que o objetivo é trocar experiências, né? Claro, eu acho que a Josi organizou sobre essa questão do livro, né? Mas a gente vai estar também pegar um pouquinho de outras questões também, né? Não só ficar em cima da questão do livro. Eu já dei uma lida ali no meu capítulo, nas minhas partes, e estou me baseando um pouquinho nisso também. Mas eu tô com medo de que o Instagram baixe essa live e encerre. E então eu queria agradecer por todo mundo estar aqui hoje de manhã com a gente, né, Josi? E, enfim, estou à disposição de todo mundo. Meu Instagram está aí também. E eu fico muito feliz de ter tido essa troca contigo. E a gente vai se falando ao longo do ano aí, um encontro mensal para a gente conversar mais, Josi. Sim, eu vou estar divulgando, pessoal, aqui na página, na nossa lista VIP também, que a gente criou no WhatsApp. A gente vai estar divulgando a inscrição, que vai ser numa plataforma que se chama Simpla, onde tem todos os cursos lá e a gente vai estar divulgando aqui para vocês fazerem a inscrição lá para o nosso grupo de estudo. Esperamos vocês lá. Eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem rico, né, Que Luiz? legal. Agradeço a tua participação, tua colaboração, sempre pronto. É sempre bom e é sempre um grande aprendizado conversar com você, Luiz. Imagina, eu fico aqui a minha promessa de que na próxima eu vou comprar uma luz igual a essa tua, Josi. Que Pois é, eu fiquei muito apagado, fiquei muito apagado. é verdade, é verdade. Mas a tua contribuição foi importante. Foi Ótimo, Josi. importante. Um bom Colaborou final. bastante. Acho que até o curso, né? Você já vai estar com a luz Já, lá e a já, gente vai poder. As pessoas vão poder reconhecer mais você também. eu acho que sim, eu acho que sim. Eu vou comprar uma ring light para mim, olha aí. Isso, ó, viu? Ó, já deram a sugestão ali. Fechou. A Pessoal, Jaqueline bom, aqui, ó. A Jaqueline, que é a aluna, tá falando assim que essa dupla aí é muito rica. Ah, já que tá, já tá legal. nos colocando como dupla aí, Luiz. Obrigado. Vamos montar, vamos montar. Vamos montar. É. Então tá, pessoal. Muito Obrigado, gente. obrigada Bom e final de aguarde semana a todos. os nossos convites aí. Beijão pra vocês. Beijo, Certeza. Ludmila. Tchau, tchau. Valeu, beijão, tchau, Beijo, tchau. Tânia. Tchau. Bom sábado para todos vocês. Tchau, tchau.